Questão 10. Os gregos foram os primeiros a perceber que qualquer número natural, exceto 1, pode ser gerado pela multiplicação de números primos. A primeira pessoa até onde se sabe que produziu tabelas de números primos foi Eratóstenes, no século III a.C., usando um procedimento bastante simples que ficou conhecido por crivo de Eratóstenes. No conjunto dos números naturais, em relação aos números primos, é incorreto afirmar que... Bom, vamos lá. Nessa questão, a gente, com relação aos números primos, tem que marcar a sentença incorreta, certo? Vamos lá. O número composto nunca será primo? Verdade. Isso é verdade. Porque o número composto ele é formado por primos. Ora, então esses primos que formam o número composto serão também divisores desse número composto. Portanto, o número composto, além do 1 e dele mesmo como divisores, os próprios primos que o formam são seus divisores. Logo, ele nunca será primo, porque ele terá mais de 2 divisores, que não serão simplesmente 1 e ele mesmo, serão também outros números. Então isso aqui é verdadeiro, né? Por exemplo, o número 6 é um número composto. Por quê? Porque ele se compõe de 2 primos, né? O 2 e o 3, de forma que os divisores de 6 são o 1, o 2, o 3 e o 6. Logo, o número composto nunca terá 2 divisores. 1 e ele mesmo terá, ele também terá outros divisores, então ele nunca vai ser primo. Então o número composto nunca será primo, verdade. Todo número primo é divisível somente por 1 e por ele próprio, verdade, essa é a própria definição do número primo, né? O número primo ele tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então vejam bem, muita atenção, o número 1, ele não é primo, porque ele só tem um divisor, ele mesmo. E o número primo tem que ter 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Não pode ter mais, porque aí é um número composto. E não pode ter menos de 2. Então, 1 não é primo, né? O número primo tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Beleza? Então, essa é verdadeira. O primeiro número primo de 3 algarismos é o 101. Verdade, 101 é um número primo. Todo mundo sabe, isso aqui a gente tem de memória, né? Que isso aqui é verdadeiro. Agora, e se o número fosse maior? Vocês sabem achar se ele não é primo? Ou se vocês não soubessem que o 101 é primo, sabe como encontrar que ele não seja primo? Provar que ele é ou não é primo? Então vamos lá, para fins de estudo, mas aqui a gente já tinha que saber que 101 é o primeiro número primo de 3 algarismos. Mas se ele desse um número maior, como que a gente identifica se ele é ou se ele não é primo? Bom, vamos lá. Ele não é divisível por 2 porque ele é ímpar, certo? Então o que você tem que fazer? Dividir por todos os primos para saber, de forma que quando o quociente for menor que o divisor, separa a divisão. Se você não achou uma divisão exata, esse número é primo. Vou dar um exemplo aqui. Ele é divisível por 2? Não. É divisível por 3? Não, porque a soma dos algarismos dá 2. Ele é divisível por 5? Não, porque ele não termina em 5. Ele é divisível por 7? Como que eu faço na divisão por 7? Separa aqui. Faço esse número da esquerda menos o dobro do da direita, do dobro da unidade. Vai dar 2, dá 8. 8 é divisível por 7? Não. Então 101 também não é. Certo? Então ele não é divisível por 7. Ele é divisível por 11, o 101? Bom, pego os algarismos de ordem ímpar. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. Soma os algarismos de ordem ímpar. 1 mais 1, 2. 2 menos 0 vai dar 2, né? Ora, significa que ele não é primo, tinha que dar 0 aqui para ser, né? Ou tinha que dar um múltiplo de 11. Tanto é que se eu somar 11, isso aqui dá 13. 13 dá para dividir por 11? Não, não dá, né? Então ele também não é divisível por 11. Ele é divisível por 13? Não sei, aí não tem jeito. Não tem regra da divisão por 13. Então, a gente vai ter que testar a divisão. Que número eu vou pôr aqui?
o 8, né? O 8 vai passar, certo? 8 vezes 3, 24. Coloca um 4 aqui, vai 2, vai dar 104. Então, 7. 7 vezes 3, 21. Vão 2, 7 vezes 1, 7 e 2, 9. Aqui deu 10, né? Então, eu estou fazendo a divisão e já vi que vim dividindo por todos os primos, né? E vi que o quociente ficou menor que o divisor. Então, eu não preciso mais dividir e eu posso afirmar que esse número é primo. Entenderam qual é a regra? Como você testa? Você divide pelos primos menores. Se você achar uma divisão exata com resto zero, você já diz que ele não é primo. Se você for dividindo e chegar um momento em que o quociente é menor que o divisor, você pode parar a divisão e afirmar que o número é primo, beleza? Vou repetir para ficar bem gravado na cabeça. Tem lá um número. Você quer saber se esse número é primo ou não? Como você faz? Divide pelos primos sucessivos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, vai dividindo. Se alguma dessas divisões ela for exata, ou seja, se o resto der zero, você pode dizer que o número não é primo, que ele é composto, que ele foi divisível por um outro número, que não o 1 e ele mesmo. Agora, se você for dividindo, não dá divisão exata, está dando sempre resto, está dando sempre resto, está dando sempre resto. Como que você vai parar de dividir? Nunca? Não. Você para quando o quociente for menor que o divisor. Como nesse caso, 7 é menor que 13. Então, já posso parar e afirmar que esse número aqui é primo, beleza? No caso aqui, o resto da divisão deu 10. Agora, vamos lá. Se A e B são dois números primos, então o MDC deles é 1? Verdade, né? Isso também é uma verdade. Por quê? Pega os primos, 2 e 5, tira o maior divisor comum deles. Ora, como eles são primos, o maior divisor comum deles é 1, sempre. O MDC é 1, né? Entre 2 e 5 é 1. Então essa aqui é verdadeira. O único número primo par é o 2? Verdade. Opa, mas eu tinha que marcar errada. Essa questão deveria ser anulada, porque todas as respostas são corretas. Aí você vai olhar o gabarito, ele vai dizer que essa é falsa, mas não é, essa é verdadeira. E a hora de escrever a questão não foi bem escrita. Porque o que ele quis dizer aqui, ó, se A e B são dois números primos, se ele tivesse escrito, em vez do então, se e somente se o MDC for 1, aí sim seria falso. Aí seria falso. Eu explico. Se os números são primos, então o MDC deles é 1. Isso é fato. Agora, se o MDC deles é 1, eles são primos, quer dizer, faz o contrário. Essa é a hipótese que você tem. Você pode afirmar dessa hipótese que se dois números têm o MDC dando 1, que eles são primos. Não, isso é falso. Por quê? Porque eles podem ser primos entre si, sem que um deles seja primo. Por exemplo, o 10 e o 3. O 10 é primo? Não. O 3 é, o 10 não. Mas eles são primos entre si e o MDC deles é 1. Então, digamos aqui, então não foi bem escrita essa alternativa D. Ele tinha que colocar, em vez do então, um se somente se, para afirmar que essa alternativa, que essa assertiva é falsa. Beleza, gente?